Estamos de volta e vamos tratar sobre razões de apelação. Eu preciso que você entenda que apelação no processo penal é uma coisa e razões de apelação é outra. Mas isso não quer dizer que se cair uma apelação você só vai fazer a interposição, a folha de rosto. Não é isso. Você vai fazer a folha de rosto e embaixo vai colocar razões de apelação. Mas se a questão disser, por exemplo, que já foi oferecida a interposição, já foi apresentado termo nos autos com relação à interposição, você vai perceber se ali é uma peça de razões de apelação, certo? Então vamos lá. Apelação é uma coisa, razões de apelação é outra, no processo penal. Qual é o fundamento legal, Vitor? Pessoal, o fundamento legal está no artigo 600 do Código de Processo Penal, certo? Artigo 600 do Código de Processo Penal. Qual o prazo? O prazo é de 5 dias? Não, o prazo é de 8 dias, certo? 8 dias o prazo para razões de apelação, certo? Então, esse prazo é contado em dobro? Perfeitamente, esse prazo é contado em dobro. E se o prazo é contado em dobro, então não serão 8 dias, serão 16 dias para a DPE. Lembro a vocês mais uma vez que não há prazo em dobro para o Ministério Público. O Ministério Público não tem prazo em dobro no processo penal. Então, se o juiz concede lá um prazo em dobro para o Ministério Público, que ele apresenta esse prazo, dentro desse prazo em dobro, você vai alegar que o recurso, por exemplo, é intempestivo, porque, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, não há prazo em dobro para o Ministério Público, certo? Para a Defensoria Pública, há prazo em dobro. Muito cuidado. Para onde você vai endereçar as razões? Aí você pode estar pensando no seguinte: Vitor, você me falou que a interposição da apelação, se for a peça for uma apelação, houve a sentença, a defensoria foi intimada. Qual é a peça? A apelação, né? Apelação. Você vai apresentar a peça, a folha de rosto para o juiz de primeiro grau e na outra folha de rosto, na outra folha, a apresentação das razões para o tribunal. Né? Eu falei isso, beleza, está correto. Mas se for umas razões de apelação, então eu apresento, no caso, para o tribunal, eu endereço direto para o tribunal? Não, pessoal, você vai endereçar também para o primeiro grau. Você vai fazer uma folha de rosto. Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito da tracinho vara, ou se souber a vara criminal vai colocar tracinho vara criminal, 20ª vara criminal, 15ª vara criminal, depende do que foi dito na sua peça, né? Na questão trazida pelo examinador, né? No enunciado, essa é a palavra, do enunciado da sua peça. Se eu falar lá que foi primeira vara criminal, você vai endereçar a sua apelação para as suas razões de apelação, vamos supor, para o juízo da primeira vara criminal. Mas o fundamento vai ser o artigo 600 do Código de Processo Penal. E você vai pedir o quê? Você vai pedir o endereçamento você vai endereçar para o juiz de primeiro grau, com base no artigo 600, mas vai pedir para que sejam remetidos os autos para o Tribunal de Justiça competente, certo? Se já tiver sido apresentado as contrarrazões, remessa para o tribunal, certo? Se ainda não tiver sido apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público, você pede a intimação para que sejam apresentadas as contrarrazões e, em seguida, remessa direta ao Tribunal de Justiça competente. E aí, na próxima folha, você vai colocar das razões de apelação. Então, lembre, tanto na interposição, né, nas apelações normais, quanto nas razões de apelação, se sua peça for uma razão de apelação, o fundamento vai ser distinto, né? Um fundamento, a gente viu aqui que a apelação, o fundamento é o artigo 593, né? A apelação. Se for uma peça de razões de apelação, o seu fundamento é o artigo 600 do Código de Processo Penal, certo? Só que ambas são dirigidas ao juiz de primeiro grau. Cuidado para não endereçar a razão de apelação direto para o tribunal, porque o processo ainda está no juiz de primeiro grau. Então, se você vai endereçar para o juiz de segundo grau, o processo vai ficar lá no primeiro grau, embaixo. Então, você vai fazer uma folha de rosto endereçada ao juiz de primeiro grau, para que ele remeta para o segundo grau. E aí na outra folha você vai colocar razão de apelação, igual na interposição que a gente fez lá. Folha de rosto, então na apelação vai ter folha de rosto, e nas razões de apelação vai ter folha de rosto também. Sempre endereçada as duas para o juiz de primeiro grau, certo? Porque o processo ainda está em primeiro grau, beleza? Então, era isso que eu queria falar sobre razões de apelação. Tenham cuidado, porque é uma peça diferente da apelação. A razão de apelação é uma coisa, a apelação é outra. Mas, no fim das contas, é a mesma coisa, é a mesma ideia, né? A mesma ideia, só muda o momento processual, né? E o prazo é diferente. Então, era isso que eu queria falar a vocês sobre razões de apelação. No mais, as situações são as mesmas, como fatos preliminares. Você vai fazer a mesma coisa que a gente falou da apelação. Dosimetria, a mesma coisa, só muda o momento processual, né? Que as razões de apelação é uma coisa e interposição é outra. Mas, no mais, é isso. Nos vemos no próximo vídeo para tratar sobre memoriais. Até lá!